Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa transmissão dentro do nosso ambiente educacional, para contextualizarmos aí a abertura, muitos de vocês já sabem, mas muitos que estão no mercado não sabem, que a abertura é um momento crucial para a gente ter essa referência do que o mercado pode nos trazer e como ele pode movimentar. Na aviação, é como se fosse a nossa bússola, a nossa carta de navegação, porque é a partir do processo de abertura que nós conseguimos calcular, que nós conseguimos visualizar, que nós conseguimos ter em mente o que o mercado pode fazer e nos trazer dentro dessa referência prática de movimentação intradiária, de movimentação normal que ele nos traz dentro daquilo, que é plausível, que é um gráfico de preço por um gráfico de tempo. Então nós já sabemos o que ele pode fazer. Lá no YouTube nós estávamos fazendo essa abertura de maneira aberta, mas muitas das vezes ficavam algumas dúvidas pela dificuldade, de interação em real time, e a ideia é a gente fortalecer ainda mais o nosso ambiente e o nosso grupo, fazendo essa abertura por aqui, e dentro dessa característica, facilitar esse entendimento de como nós fazemos a abertura e por que nós definimos algumas regiões como potenciais paradas e etc. Ontem nós traçamos esses pontos para trabalharmos, quando nós vemos aqui em real time, vou trazer aqui o gráfico de 1 minuto para facilitar esse entendimento. Nós percebemos que o mercado realmente parou aonde imaginávamos, tínhamos o 5761,5 como potencial suporte, simplesmente foi a mínima do dia, sabíamos que ele poderia parar, fizemos operações compradas próximos desses pontos aqui para surfar uma operação diferenciada. Aqui nessa referência de resistência tínhamos o 5800 e depois o 5808, e o 5808 serve de máxima do dia. Então, antes da abertura do pregão, nós traçamos a mínima e a máxima do dia. Sabíamos que lá poderia ser a mínima e a máxima do dia? Não, mas nós sabíamos que o mercado poderia parar nessas referências, nesses níveis de preço, e isso facilita demais a nossa interação com o mercado, porque nós não estamos no escuro. A maioria das pessoas tem uma ideia para pegar o direcional, mas elas não conseguem ter essa sensibilidade de quando o mercado vai andar, o quanto ele pode andar. Quando o mercado vai andar, é difícil mesmo da gente ter essa sensibilidade e dificuldade, porque a necessidade está fora da tela. Quando o player começa a comprar ou a vender e o mercado começa a movimentar, por vezes nós vamos entrar atrasado na operação e a ideia não é essa, mas se nós sabemos onde o mercado pode parar, nós temos facilitado esse desenvolvimento prático. Nós temos facilitado como ganhar dinheiro nesse mercado. E é essa a ideia, todos os dias. Então nós temos aqui a bússola do que o mercado pode fazer e de como ele pode trabalhar. Quando nós chegamos aqui num primeiro momento e vemos o mercado todo com o dólar enfraquecido no mundo inteiro, então o dólar enfraquecido frente ao MXN e aos outros ativos, vou até colocar aqui, vou dar um zoom para a gente enxergar aqui, É melhor, ó, o dólar enfraquecido perante as outras moedas. Quando a gente coloca aqui o USD barra o outro par, quer dizer que nós estamos praticamente trabalhando a visão do dólar perante esse outro par. Então, quando fica vermelho, negativo, quer dizer que o dólar está enfraquecido frente ao outro par. Eu trabalho assim para a gente ter uma correlação direta com o Dolfut. Porque quando nós operamos o Dolfut aqui, é o Dolfut barra real. Se a gente está negativo, quer dizer que o dólar está enfraquecido frente ao real. A gente consegue fazer uma correlação direta a esses pares que estão sendo lidos e trabalhados aqui. E no mundo inteiro, nesse primeiro momento e nesse horário, que é mais ou menos 8h52 da manhã e ainda não abriu o pregão, nós temos essa referência prática de leitura com dólar enfraquecido no mundo. E eu vou trazer essa característica para o nosso mercado também, que é o Brasil. Então eu acho que a gente vai abrir com o dólar enfraquecido.
E o que nós temos de referência de potencial suporte, gente? Olhando apenas essa imagem. O que nós temos de referência de suporte do curto prazo? Podem responder, por favor. 5781. 5781, primeiro suporte, depois 5761,5. Obrigado, meu querido Mário. Vamos que vamos, vamos em frente. Então, no primeiro momento, ele já me traz uma prerrogativa e perspectiva de abertura no suporte, porque ele está enfraquecido no mundo inteiro e também no nosso par direto. Então, já vou colocar de cara aqui a perspectiva de abertura ou nessa referência de VWAP, que é o 86, ou no 81, que é um ponto importante. Já está lá a abertura, assim eu vou deixar. Trazendo essa movimentação para baixo, no dia de ontem, qual que foi um suporte forte que nós tivemos aí no curtíssimo prazo? Levando em consideração agora, ontem, para a gente continuar essa leitura, caso o mercado venha para baixo. Qual que foi o suporte forte ontem? 6150. 6150, que foi a mínima. Então, o primeiro suporte que nós temos, 6150. Ele continua com essa referência. Depois o 40, depois o 29,5, que nós vamos reajustar, né? Esse 29,5 é o diferencial de juros, por isso que a gente vê essa imagem diferente. E esse diferencial de juros, ele é importantíssimo para a gente entender que se o mercado consegue chegar em cima dele no futuro, o à vista vai estar trabalhando próximo do número cheio, no caso aqui, os 5,70. E as resistências, caso ele vá para cima, qual que foi a parada dele no curto prazo? Gente, vou dar um zoom aqui de novo para nós enxergarmos. Qual foi a parada dele no curto prazo, caso ele vá para cima? Primeiro ele parou no 800, né? Depois foi no 808. Perfeito. 800, 808. Né? O 808 ele se torna uma referência mais forte. Nós podemos, então, tirar o 800 e deixar a partir do 808? Podemos, porque o 800 está muito próximo aqui. E aí, pelo fato dele estar muito próximo, talvez isso dificulte um pouquinho esse trabalho no curtíssimo prazo. Então, eu preciso de uma expansão maior da movimentação para ter uma defesa mais segura. Beleza? Léo, seu áudio tá aberto, tá? Então, dentro dessa convicção e leitura, nós vamos expandir também as possibilidades de parada para cima. Nós temos o 14,5, que acabou acontecendo uma parada na movimentação de cima para baixo, então vamos deixar. Temos o 23,5, o 29,5, né? E depois desse 29,5, nós temos a região do 40, 58,40. O que é importante a gente entender? Que no movimento lá da sexta-feira, no dia 5 de março, desculpa, na sexta-feira não, na quarta-feira de cinzas, 5 de março, quando o mercado fez aquela forte movimentação baixista, ele deixou uma VWAP aqui. Então essa região é uma região importante entre o 23,5 e o 29,5. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa referência de trabalho, essa vai ser a região que eu vou expor a minha maior mão, que eu vou expor o meu maior número de contratos, tendo em vista que ele já vai ter passado essas referências, caso a movimentação realmente seja para cima. Então eu vou alinhando a expectativa à realidade do mercado, enquanto que na compra nós temos pontos bem definidos, enquanto que na venda, né, nós temos pontos bem definidos para trabalharmos comprados, mas na compra nós temos pontos muito próximos e isso dificulta para a gente saber qual que é mais forte. Se eu começar a entrar com a mão cheia em todos eles, ele chega numa referência mais forte e eu vou ficar numa situação muito complicada. Então a ideia é o quê? Alinharmos essa expectativa para trabalharmos da melhor maneira possível esse mercado e eu não ficar super exposto caso a movimentação seja curta. Tá? Então eu já tracei aqui as referências de movimentação, seja para cima ou seja para baixo, dentro daquilo que eu espero. Antes de continuar esse vídeo mostrando o antes e o depois do mercado com base nessa poderosa ferramenta que é o Market Profile, eu quero convidar a todos vocês para estarem juntos conosco dentro do Educacional, que estamos ofertando a preço promocional usando o Carnaval de Ofertas, né? Então, na prática, nós vamos estender, ia terminar no dia 28 de fevereiro,
mas nós estamos estendendo até o dia 14 de março a oportunidade de vocês estarem conosco a um precinho promocional. Convido a todos vocês para estarem conosco, seja trabalhando com fluxo intuitivo, seja trabalhando com Market Profile, e aí a cereja do bolo, que é o combo desses dois educacionais com valor promocional. Então aproveite a oportunidade de estar conosco aí. A promoção é por tempo limitado e eu espero vocês. Atualizando aqui tudo aquilo que falamos hoje, dia 7/3/2025, antes da abertura do pregão, vocês verão na prática, né, o que aconteceu em cima daquilo que esperávamos. Antes da abertura, vocês viram logo agora que nós contextualizamos aonde o mercado poderia parar caso ele viesse para cima. Então trouxemos o 5808, o 14,5, o 23,5 e depois nós reajustamos aqui o 27, que é o diferencial de juros. Quando trazemos aí para nossa referência prática, vocês vão ver isso acontecendo. Inclusive a abertura aqui na região do 5781, que foi praticamente aí, ó, a mínima do dia. Então olha só que legal, gente. Nós sabíamos onde o mercado pode parar ou poderia parar antes dele abrir? Saberíamos. Temos bolas de cristal? O Market Profile é praticamente a nossa bússola. É ele que nos diz isso aí, como o institucional vai montar e desmontar suas posições. Então olha só que operação legal que deu aqui, ó, no 5808. Nós fizemos a venda nesses níveis de preço e deu uma sustentação, ó, vendida bastante interessante, com retornos, né, a VWAP e inclusive retorno na região aqui do 5788, 5789. Né? Então ele deu possibilidade, perspectiva de amplitude de movimentação de aproximadamente 20 pontos. Mas, Anthony, e se romper esses níveis aqui para cima, qual que é a próxima parada? Já está explícito, 14,5. Então, olha só, ele chega nessa região do 14,5, ele dá uma paradinha de nada, né? Nós estamos vendo aí através do candle de 1 minuto. Ele chega, tenta romper, retrai, né? Então ele não consegue parar propriamente dito nessa região do 14,5, mas nós contextualizamos antes do mercado abrir que a referência boa é o 23,5 e a região do 27. Inclusive, já eram referências boas desde o dia de ontem. Né? Se vocês pegarem aí o vídeo que está aqui no YouTube, ao vivo do dia de ontem, vocês verão que eu falei que eu vou estruturar minha venda maior, com a mão maior a partir desses níveis. E por incrível que pareça, 17h18 da tarde, se eu trago essa referência para frente, nós vemos sim o mercado, ó, bater na região do 23,5, que já esperávamos que poderia ser uma parada. Então ele faz, ó, no primeiro momento 23,5 com 13, e depois ele volta no 23,5, volta na região do 13. Vou diminuir um pouco o zoom aqui para a gente enxergar melhor essas movimentações. Ele acaba vindo testar a região do 27, que é onde nós temos o diferencial de juros, mas vocês vão reparar que ele não passa. Né? Ela marca a máxima do dia. Então nós sabíamos aonde exatamente o mercado poderia parar, com grandes possibilidades de retorno, e assim nós o fizemos, né? Com uma leitura impecável. Isso aí se chama o que, gente? Market Profile. Porque dentro da técnica desenvolvida por mim, Rafa Anthony, eu consigo entender aonde o institucional monta e desmonta a sua posição, e é em cima desses níveis de preço que nós vamos ter a potencial parada do mercado. Então vocês estão vendo hoje, né, a abertura da referência, aonde nós poderíamos operar e aonde nós realmente operamos, transformando a nossa expectativa em dinheiro de maneira tranquila, sábia, fazendo com que o mercado seja extremamente saudável, né? E isso um mercado de dólar onde a maioria das pessoas tem bastante medo e acha que o ativo não tem uma consistência operacional. Pelo contrário, o dólar é extremamente fácil de trabalhar, fácil de ser mapeado, mas a partir do momento que você tem o real conhecimento
para fazer esse tipo de trabalho. Então, convido a todos aí a conhecer um pouquinho mais do Market Profile e segunda-feira estaremos aqui de novo retratando o antes e o depois do mercado com base na nossa maravilhosa leitura. Beijo no coração e tudo de bom, pessoal!